Bom, passando então para atividades comentadas, né, da apostila. Veja aqui que o autor montou um quadro fazendo diversas perguntas, né, pedindo diversos itens sobre expressões literais, né, expressões matemáticas. Então vamos lá, letra A. Primeira questão. Complete o quadro abaixo com a representação das expressões literais, usando apenas símbolos matemáticos. Então reparem bem, eu só fiz um contorno aqui, que é para ir escrevendo junto com vocês. Por quê? A expressão literal é a expressão falada, né? Aqui diz letra A. Ele quer que completa com símbolo matemático a terça parte do número x. A. Aqui. A terça parte do número x. Pô, a terça parte de um número é um terço dele, né? Não é verdade? Aqui ficaria a terça parte, ó. Terça parte de x. Terça parte de x vai ser 1/3 vezes x sobre 1, que vai ser igual a 1 vezes x é x. 3 vezes 1, 3. A terça parte de x, a terça parte do número x. Ok? B. A diferença do dobro de um número m com 7. A diferença do dobro de um número m com 7. Então aqui, ó, a diferença de um número m, eu escrevo m, ó. M menos alguma coisa, né? Mas a diferença do dobro, né? Não é de um número apenas, olha só a interpretação. A diferença do dobro de um número m. Então o dobro de m é 2m. A diferença é menos 7. Ficou então a diferença do dobro de um número m ficou 2 menos 7. O cubo do número y. Número y. O que é o cubo? Né? É o quadrado elevado ao quadrado, elevado ao cubo, elevado à quarta potência. Ao quadrado é 2 vezes o número, né? É o número vezes ele mesmo. O cubo é o número vezes ele mesmo, 3 vezes. Então o que é isso? Ele quer o y. Então aqui é y vezes y vezes y, que é igual y vezes y ao quadrado. Y ao quadrado vezes y ao cubo. É importante que se entenda isso. Parece bobagem, mas na hora de resolver um exercício grande, esses pormenores, eles fazem muita diferença. Fazem muita diferença. A letra D. A soma do triplo do número K veja que eu estou fazendo questão de escrever para vocês, porque vocês estão vendo, é literal.
estou escrevendo letras. E aí eu estou usando símbolos matemáticos e números, né? Ah, mas tá, o X também é letra. Poxa, na matemática a gente chama, às vezes, o número X, o número Y, eu já falei isso em sala de aula. São expressões matemáticas, certo? Com a sua quarta parte, tá? Com a sua quarta parte. A soma do triplo do número de K. Então, o triplo de K é 3K. Vocês têm que saber diferenciar o triplo de um número com o cubo de um número. O quadrado de um número e o dobro de um número. São diferentes. Aqui você vê que é o cubo. Aqui já é o triplo de uma incógnita. Então, a soma do triplo. O triplo de K, 3K. Com a soma mais. Com a sua quarta parte. A quarta parte é K sobre 4, como eu demonstrei aqui. É a terça parte de X. É X sobre 3. A quarta parte de K é K sobre 4. São expressões que vocês precisam se acostumar, né? Irem se acostumando. Então, eu já fiz até a D. Vou apagar para aproveitar aqui. Fazer a E. O produto de dois números consecutivos. O produto de dois números consecutivos. Produto de dois números consecutivos. Prestem bem atenção nessa, que isso aí vocês vão levar essa lacuna lá para o ensino médio, né? Vão estudar isso, vão precisar fazer probabilidade. Estudar probabilidade, vão precisar ter essa noção de interpretação. Então, o produto de dois números consecutivos. Um número eu chamo de x, né? Eu vou ter que multiplicar ele por um número consecutivo. Qual é o consecutivo de 2 no conjunto de números naturais? É o 3. Né? O número consecutivo de 1 é o 2, o de 2 é o 3, de 3 é o 4. Então você repare que o 2 não é 1 mais 1? O consecutivo de um número é ele mesmo mais a unidade. Sempre assim, ele mesmo mais a unidade, ele mesmo mais a unidade. No caso aqui vai ser o x, que é ele mesmo, mais 1. Então vejam aqui, se eu chamar x de 1, o consecutivo dele vai ser 1 mais 1, vai ser 2. Então vou multiplicar o produto de dois números. 1 vezes 2, 2. Se eu chamar de 2 aqui, ó, aqui vai ser 2 mais 1, que vai 3. Então 2 vezes 3, 6. E assim sucessivamente. Gravem bem isso para vocês, tá? Que isso aí é muito importante. Toda matemática é importante, mas existem coisas que a gente tem que frisar um pouquinho mais, que a gente sabe que vocês vão precisar no futuro. E a F? A letra F diz assim, letra F. Ele quer a diferença entre o quadrado, olha só, hein?
diferença entre o quadrado e a raiz quadrada de um número. Ok? Raiz quadrada de um número. A diferença do quadrado de um número. O quadrado de um número é um número elevado ao quadrado, né? Então chama o número de x ao quadrado. Ele quer diferença, então menos a raiz quadrada dele mesmo. Raiz de x. A diferença entre o quadrado, x ao quadrado, e a raiz quadrada desse número. Ok? Vamos supor que aqui seja 4. Então, 4 ao quadrado dá 16. Menos a raiz de 4, que é 2, eu tenho 14. Ok? O exercício 2, ele é bem simples, só é grande, né? Veja bem que a expressão, o modo de falar, né? No caso aqui, como na tabela anterior, a expressão literal, a forma de falar, foi muito extensa. Hoje a gente tem essas coisas de contextualizar um exercício que em 3 palavras a gente interpreta. Mas tudo bem. Yasmin e sua irmã Isadora estão brincando de perguntas e respostas. As regras são as seguintes: quem acerta ganha 10 pontos. E quem erra perde 3 pontos. Se Yasmin tiver X acertos e Y erros, qual é a expressão que indica os pontos obtidos por ela no total? É uma coisa muito simples, né? Quem acerta ganha 10 pontos. Então, se ela acertou, se ela teve X acertos, então ela acertou 10x. E se ela errou Y acerto, ela perdeu 3y. Então ficou 10x menos 3y. Um exercício enorme com uma solução pequenininha. Vamos entender. Se cada acerto vale 10, se ela acertou duas vezes, ela ganhou 20 pontos. Se cada erro vale 3, se ela errou 3 vezes, ela perdeu 9 pontos. Então 20 menos 9, 11 pontos no total. Sempre assim. Ok? Enorme, uma soluçãozinha desse tamanho. Acontece isso direto. Calcule o valor numérico das expressões abaixo. Então ele deu várias expressões aqui, ó. O quadrado de um número mais o dobro do número. É a forma de escrever isso aqui, ó. Quadrado de um número mais o dobro de um número. Para x igual a menos 5. Mas ele quer o valor numérico. Calcular o valor numérico é você achar o valor dessa expressão toda aqui. Ele falou
para x igual a menos 5. Então, a mesma coisa que quando x for menos 5, ou para x igual a menos 5. Mas substituir aqui, ó. Menos 5 ao quadrado, não é? No lugar de x. Mais 2 que multiplica menos 5. Isso aqui vai ser igual. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos 5 vezes menos 5. Menos vezes menos, mais 5 vezes 5, 25. Então, menos 5 ao quadrado vai dar 25. Aqui, ó, esse mais multiplica esse menos que está dentro do parênteses também. Mais vezes menos, menos. E 2 vezes 5, 10. Então, 25 menos 5, menos 10 igual a 15. Achou o valor numérico para essa expressão aqui. O valor numérico dessa expressão é 15. Para essa aqui, a letra B. O triplo de um número elevado ao quadrado menos a quinta parte desse número mais 7. Então eu vou ter aqui para x igual a menos 3. Então eu vou ter 3 que multiplica a menos 3 ao quadrado menos 15, menos 1 quinto vezes menos 3 mais 7. Ok? A dificuldade sempre cai na hora da montagem. E aqui, ó, tem essa jogada do parênteses aqui. Vamos agora fazer o que a gente estudou aí com relação à sequência de cálculo, hierarquia de cálculo, quem que se faz primeiro, né? Então, quando tem uma expressão dessa, primeiro a gente resolve o radical. Aqui não tem radical. Depois a gente resolve os expoentes. Depois a multiplicação e divisão. E depois soma e subtração. Então aqui eu tenho um expoente. Vamos resolver primeiro o expoente aqui. 3 vezes menos 3 ao quadrado vai dar 9. Então, resolveu aqui o expoente. Consegui eliminar já um parênteses aqui, né? Vejam que aqui não tem mais expoentes. Então não vou precisar repetir tudo, não. Vamos resolver, então, essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Menos vezes menos, mais 1 quinto vezes 3 dá 3 quintos. 3 sobre 5. Mais 7. Ok? Agora, 3 vezes 9, 27. Mais 3 sobre 5, mais 7. Eu vou até suspender isso aqui. Aqui eu tenho que explicar para vocês como é que se faz isso aqui. Tá? Eu vou apagar aquela parte ali que eu preciso desse espaço grande para explicar aquilo ali. Depois eu escrevo a letra C de novo. Repare que eu tenho lá 27 mais 3 sobre 5
mais 7. Eu só posso fazer essa soma aqui quando eu tiver o mesmo denominador em todas as partes, em todos os números, né? Porque eu estou somando aqui está sendo uma operação com frações. Então, para isso, eu tenho que fazer a decomposição em fatores primos de todos os denominadores. Mas acontece que aqui já está fácil, porque aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1. E essa decomposição em fatores primos entre 1 e 5 vai me dar o próprio 5, né? Aqui é 5, aqui eu repito 1, aqui dá 1, dá 1. 5 vezes 1, 5. Acontece que aí eu tenho que chegar com esse cinco aqui, com esse denominador, que vai ficar comum a todos, escrever ele aqui. E vou pegar 5 e dividir por 1, que vai dar 5. Depois multiplicar por 27. Essa multiplicação aí deu... Deixa eu ver aqui... Aqui dá para fazer melhor. Aqui dá para fazer melhor. Esqueci de fazer uma passada aqui. Esqueci de fazer essa passada aqui, ó. Esquecendo de fazer uma passada aqui. Antes de fazer esse LNC, eu posso somar aqui. Eu esqueci de somar 27 com 34. Então posso botar aqui 34, 27 mais 7 dá 34. Quer dizer, 27 mais 7 dá 34, mais 3 sobre 5. Agora sim, 34 tem um aqui embaixo. Aí vale essa decomposição aqui. Então vai ficar assim, ó. 5 dividido por 1, 5. Vai ficar. E esse 5 vezes 34, 5 vezes 4, 20, 15, 170. E aqui, 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 3 é 3. Ó. Isso vai ficar igual a 173 sobre 5. Aí eu vou ver se dá para simplificar. 173 não dá para simplificar, porque aqui não tem dividido por 5 ali, não dá. Então eu vou ficar com a resposta 173 sobre 5. Recapitulando então. 3x ao quadrado menos 1/5 de x mais 7 para x igual a menos 3. Substituir aqui o valor de x, ficou 3 que multiplica menos 3 ao quadrado, menos 1/5 de x, menos 1/5 de menos 3, mais 7. Elevei ao quadrado aqui, o menos 3 deu 9. 3 vezes 9, 27. 1/5, menos 1/5 vezes menos 3 dá mais 3/5, mais 7. Que gerou 27 mais 3 sobre 5 mais 7. Peguei esse 27 e somei com 7, que eu tinha esquecido antes, que estava ficando mais difícil de fazer. Mas daria certo também. Mas quanto mais puder simplificar, melhor. Quanto mais simples, melhor. Então aqui 27 com 7 dá 34, mais 3 sobre 5. Fiz a decomposição em fatores primos e achei um MMC, um denominador comum, de 5. Então ficou 5 dividido por 1, 5 vezes 34, 170. E 5 dividido por 5 dá 1 vezes 3, 1. 170 mais 3 dá 173 sobre 5. Ok?
Você vê, o exercício anterior foi uma coisa enorme para chegar numa coisinha pequena. Aqui uma coisinha pequena para fazer uma coisa enorme. Existem maiores. Então, finalmente, a letra C. Quadrado de um número, mais o quadrado desse mesmo número vezes outro número, mais a soma desses dois números, dividido pelo primeiro número elevado à quarta potência. Primeira coisa, então, vamos substituir, né? Para A igual a 2 e B igual a 4. Então, aqui, se A igual a 2, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 4. B não é 4? Mais 2, que é A, mais B, que é 4. Isso tudo sobre A, que é 2, é 2, a quarta, e está 4, menos 1. Aí a gente sai fazendo, né? Primeiro vamos fazer, então, a radiciação. Não tem radical, então vamos para os expoentes. 2 ao quadrado, 4. Viram por que tem essa diferença de cálculo? Mas, porque se eu chegar aqui e multiplicar esse 4 vezes 2, vai complicar. Como é que vai ser? Precisa ter essa sequência. Então, 2 ao quadrado dá 4. Vezes 4. A coisa vai aparecendo. Mais 2, mais 4. Tá, agora vamos fazer a multiplicação. 4 mais 4 vezes 4, 16. Mais 2, mais 4. Poderia fazer já direto somando, mas eu tenho que estar treinado para isso. Vocês estão aprendendo isso agora. Tem multiplicação aqui em cima ainda para fazer agora, tá vendo? Então, ó, 4 mais 4 vezes 4, 16. Mais 2 mais 4. Isso tudo dividido por 4, mais 16, mais 2, mais 4. Então agora nós podemos chegar e fazer a soma ou a subtração. Como não tem subtração, eu vou fazer só soma, né? Só que vai ficar igual a igual. 4 mais 16, 20. Mais 2, 22. Mais 4, 26. Sempre chega aqui, não dá para escrever. 26. 4 mais 16, 20. Mais 2, 22. Mais 4, 26. Deu no mesmo? Ah, mas tem um problema aqui, deixa eu ver. Tem um problema aqui, isso aqui está errado. Vou repetir esse negócio aqui. Desculpa aí. Volta lá. Volta lá que tem erro aqui. Aqui em cima está certo. Eu me concentrei em cima e acabei repetindo tudo. Volta lá. E aqui está certo. Substituiu tudo, tá? E aqui eu tenho que fazer 2 elevado a 4. 2 a quarta. 2 a quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. É 16 menos 1. Consertem aí, né? Copiem a coisa direito para não sair errado. E ainda por cima é a terceira. Eu não estou chegando nada. A terceira. Aqui é a terceira, gente. Aqui. No enunciado é a terceira. Agora sim. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Vamos ver se tem mais erro para depois não sair enganado as coisas. Tá.
Então, voltando aqui, a terceira mais a ao quadrado, tá, voltando. 2 à terceira dá 8. 2 ao quadrado dá 4, vezes 4. Mais 2 mais 4. 2 à quarta, 16 menos 1. Agora sim. Então aqui, vamos fazer a multiplicação. 8 mais 16, que é 4 vezes 4, mais 2 mais 4, sobre 16 menos 1, 15. Caramba! Então ficou 8 mais 16, 24, mais 2, 26, mais 4, 30, sobre 15. Isso é igual a 2. 30 dividido por 15 dá 2. Pronto. Aí o quadro está com problema. Tá, pessoal? Desculpa aí os equívocos. É que realmente a gente tem que ler de longe do computador e não consegue ler. Mas aqui está tudo certinho. Então, me deu a expressão, deu um valor para cada incógnita, só sai substituindo as incógnitas, depois eu fiz aquela ordem de cálculo, né? A hierarquia de cálculo. Primeiro a radiciação, depois os expoentes, depois a multiplicação e divisão, e depois a soma e a subtração. Então, substituí tudo e cheguei a 2. Bom, calcule o valor numérico das expressões abaixo. Então, deu menos b mais raiz de b2 menos 4ac sobre 2a. Então, ele deu os valores aqui, ó. A vale 2, b vale menos 7 e c vale menos 9. Então, menos b. O b vale menos 7. Só que esse menos aqui, ó, é do b. Então, fica menos a, um parêntese, vezes menos 7. Mais raiz. Ó, já apareceu o radical aqui, ó. De b ao quadrado, b é menos 7, então vai ficar menos 7 ao quadrado, menos 4, que multiplica a... Vamos usar os parênteses. 2, vezes o c, que é menos 9. Isso tudo sobre 2, que multiplica 2. Não é 2a? O a não vale 2? Caramba, olha só. Como é que eu já posso fazer isso aqui direto? Né? Depois vou lá dentro do radical fazer aquelas situações. Ó. Então, menos vezes menos dá mais 7 mais raiz menos 7 ao quadrado dá mais 49. Aqui você vai multiplicar esse sinal, aqui vai multiplicar esse e vai multiplicar aquele, porque tem multiplicação aqui também, tá? Vou até olhar se é tudo multiplicação mesmo, senão vai dar problema igual no outro problema. Tudo multiplicação. Então vai ficar menos vezes mais, menos vezes menos, mais 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9 dá 72. Não é? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72. Isso tudo dividido por 4. Então vai ficar 7 mais raiz. Quanto que é 49 mais 72? Aqui dá 11.
121, não é isso? 2 com 9 dá 11, vai 1. 7 com 4 dá 11 e 1, 12. 121. Isso sobre 4. Então, vai ficar 7 mais a raiz de 121 é 11 sobre 4. 7 mais 11, 18 sobre 4. Dá para simplificar? Posso dividir 18 por 2 e o 4 por 2 também, né? Aqui, ó, dividir por 2 aqui em cima, dividir por 2 embaixo, que não vai alterar a resposta. Vai ficar 9,5. 9 sobre 2. Ok? Então, para terminar aqui, eu simplifiquei a pergunta, né? A 4 diz assim: é comum pensar que uma pessoa que calça sapatos 38 tem o pé com 38 centímetros de comprimento. A fórmula algébrica para determinar o tamanho do sapato é a seguinte: número do sapato é igual a 5 vezes P, e esse P é o comprimento do pé da pessoa em centímetros, mais 8 sobre 4. Né? Determine quanto calça uma pessoa que mede 28. Então foi lá, mediu 28 centímetros do pé, o dedão ao calcanhar. E achou 28 centímetros. Né? Então é só substituir aqui, ó. Só substituir aqui no lugar do P. Então, vou botar aqui o número do sapato vai ser igual a 5 vezes 28, né? 28 centímetros, mais 28 sobre 4. Isso aqui vai ser igual ao número do sapato igual. Aí tem gente que não vai respeitar a hierarquia de cálculo e vai chegar e botar 28 mais 28 vezes 25. Não. Primeiro tem que multiplicar. Né? 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10. Então deu 140 mais 28 sobre 4. Então o número do sapato vai ser igual a 168 dividido por 4, que vai ser igual a, vou adiantar aqui, 42. Ok? Então essa pessoa vai calçar 42, uma pessoa que tem pé que mede 28 centímetros. Lá em cima está dizendo assim: é comum pensar que uma pessoa que calça 38 tem o pé com 38 centímetros de comprimento. Não é verdade, é mentira. Tanto é que aqui uma pessoa que tem 28 centímetros de pé calça 42. Tá bom? Pessoal, me perdoa aí aquela confusão na 3, né? Eu espero que vocês tenham entendido. E para a próxima aula a gente entra na aula 2, adição e subtração de monômios e binômios. Isso aqui é também muito importante para a gente, tá? Até a próxima.